O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje, celebrando Nossa Senhora do Rosário, agradecemos a Maria esse grande fruto que ela nos deu e que é para nós uma escola de oração. Rosário, nós sabemos que ele foi, por assim dizer, sendo gerado do próprio povo cristão, inspirado pelo Espírito Santo. A origem é humilde. Ao invés de rezar os 150 salmos que principalmente os religiosos, os monges rezam, a oração das horas, essa oração que responde aquele desejo de orar sem cessar, né, e se reunir diversas horas por dia para fazer oração, é principalmente a oração dos salmos e também outros hinos e cânticos que foram sendo compostos, né, pela tradição cristã. E na falta do conhecimento desses salmos, desses hinos, que era necessário saber um pouco de música, saber um pouco de latim, saber ler, né? Era preciso certas competências que não eram comuns para fazer a oração dos salmos. Então aqueles que no mosteiro ficavam trabalhando na terra, para eles estarem ali junto e também, de certo modo, se unindo espiritualmente aos outros que se dedicavam à oração, rezavam essa forma simples, que por isso foi chamado muitas vezes de o saltério angélico, porque ele consiste principalmente na saudação do anjo a Maria, Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. E depois as palavras de Isabel: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Então,
no momento em que esse salmo, esse louvor a Maria por causa de Jesus, das grandes coisas que Deus fez nela, fazendo ela ser mãe de Jesus, é um pequeno, como que um pequeno salmo e um pequeno cântico, e também a resposta que os cristãos foram compondo com algumas variações, mas que chegou na forma atual, né? Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte. Então, esse pequeno, quase que uma pequena liturgia, né? Cada Ave Maria é uma pequena liturgia, porque tem a escuta da palavra de Deus, e a presença da palavra de Deus é a presença de Cristo. Então, cada vez que a gente recita a Ave Maria, Cristo se faz presente em nós. Cristo está ali presente na sua palavra, como aconteceu com Maria, quando deu o sim ao anjo, né? Cristo se tornou presente nela. Então, algo semelhante acontece conosco. Cristo se faz presente na palavra. E, ou escutando, recebendo a palavra, damos a resposta. E pedimos a intercessão de Maria, pedimos que Maria seja a nossa mestra na oração e na vida. Nos primeiros 2 capítulos de Lucas, ele se encontra 2 vezes essa menção ao coração de Maria. Maria guardava essas coisas no seu coração e meditava essas coisas no seu coração. Então, a primeira a meditar os mistérios da vida de Cristo, porque viveu eles em primeira pessoa, foi Maria mesma. Então, o meditar, né, diz o texto de Lucas, né, em grego, fala de simbalusa, quer dizer, ela reunia os pedacinhos, ela juntava os pedacinhos, como alguém que vai juntando os fatos, como quem está fazendo um mosaico, ou quem está juntando um quebra-cabeça e está saindo uma bonita pintura, um bonito quadro desse mosaico, desse quebra-cabeça. Assim Maria ia juntando o plano de salvação de Deus, ia descobrindo o plano por meio dos pedacinhos de cada coisa que ia acontecendo na vida dela, de cada coisa que ia acontecendo na vida do seu filho Jesus, né? E depois de juntar esses pedacinhos, ela entrega esses pedacinhos para nós na forma das contas do rosário, de maneira que também cada vez que a gente vai passando os dedos pelas contas do rosário, a gente também está fazendo isso, né? Simbalusa, né? Reunindo, juntando os pedacinhos da vida de Jesus e vivendo eles, fazendo parte desses mistérios da vida de Jesus, levados pela mão de Maria. Por isso, queridos irmãos e irmãs, o rosário é uma oração completa. A gente reza, não tantas vezes reza o rosário inteiro, mas sempre uma parte dele. Por isso a gente usa a palavra terço, né? Porque eram 150 Ave-Marias do rosário inteiro, que estavam no lugar dos 150 salmos, e com aquela encíclica belíssima que recomendo todos nós voltarmos a ler, Rosarium Virginis Maria, do Papa João Paulo II, São João Paulo II. Ele também propôs mais outros 5 mistérios, né? Então, hoje um terço já não é um terço, é um quarto, né? Uma quarta parte do rosário. Mas claro, a gente continua dizendo o terço, né? Porque a gente está acostumado a falar assim e não tem problema nenhum.
Cada vez que a gente reza, a gente se une a Maria, Maria se torna nossa mestra na oração e a gente aprende a ir contemplando no nosso coração, meditando no nosso coração sobre os mistérios da vida de Cristo, enquanto nossos lábios recitam a Ave Maria, nossos dedos passam pelas contas do terço. A meditação cristã, quando se fala de meditação, um cristão fala de meditação, nunca é ir ao vazio, como nas religiões orientais, que procuram, por meio da meditação, chegar a um vazio. Hoje existe muito material sobre isso, né? É recomendado meditar pela manhã, e aí você diz, meditar no quê? Não, em nada, é você parar e esvaziar a tua cabeça, esvaziar a mente. Meditação cristã nunca é um vazio, sempre é um encontro, porque quando a gente silencia tudo, quando a gente silencia todas as vozes externas e internas, a gente não se encontra com o vazio, mas a gente se encontra com a presença do Espírito Santo, porque nós somos templos do Espírito Santo, não somos um templo vazio, somos habitados pelo Senhor que vive em nós e ali nos espera para o momento da oração. Que Maria continue sempre, irmãos e irmãs, sendo essa nossa mestra, que nos faça descobrir em cada pedacinho da nossa vida uma pecinha do bonito plano de amor e de salvação que Deus tem para cada um de nós.